Olá, querida amiga mulher vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você, mulher abençoada por Deus. No programa de hoje nós vamos entrevistar duas mães que têm filhos com necessidades especiais e elas vão falar um pouquinho da sua história, né? Como elas lidam com esse filho. Eu tenho certeza que vai servir de bênção para as nossas vidas. Nós vamos ter também um quadro especial no quadro de autoestima com a Raquel Malafaia, o lançamento dos produtos da Mulher Vitoriosa, produtos de beleza que eu tenho certeza aí que vai poder abençoar você. Fique atenta aí, tá ok? Que eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser de edificação para as nossas vidas, nós que somos mães e que muitas vezes reclamamos, não é verdade? Mas pode ter certeza que ser mãe é um privilégio, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Nós vamos chamar um breve intervalo e você vai assistir também um VT motivacional com mensagens que eu trago para você do Diário da Mulher Vitoriosa. Liga aí para sua amiga, quem sabe talvez você conheça alguma mãe que tem filhos com necessidades especiais e eu tenho certeza que esse programa vai abençoar você, vai enriquecer você espiritualmente e emocionalmente. Nós vamos chamar esse intervalo, daqui a pouco a gente volta. Que satisfação poder levar até você uma mensagem especial da parte do coração de Deus para você que é uma mulher abençoada, amada, escolhida por Deus para fazer diferença nesta terra. E eu quero deixar uma mensagem que faz parte do meu devocional Mulher Vitoriosa, que diz assim para você: por uma vida melhor. Quem não quer ter uma vida melhor a cada dia, não é verdade? E diz assim: para ser feliz, realizar os sonhos e ser canal de bênção, é muito importante que você aprenda a temer ao Senhor, como está em Provérbios 1:7, que diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria na vida de todo ser humano, na vida de toda mulher. E é fundamental buscar a sabedoria e a direção de Deus. E aí eu dou algumas dicas aqui, o que a gente faz para que a gente possa ter uma vida melhor. E a primeira dica que eu te dou no dia de hoje é que você ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força física, espiritual e emocional. Então, se você quer ser uma mulher que seja a cada dia melhor, como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como amiga, como filha de Deus, como serva de Deus, como adoradora de Deus, que você possa amar a Deus todos os dias, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. A outra dica que eu dou aqui: aprenda a criar o hábito de sorrir, de ser alegre, independente das circunstâncias. Já está provado como a alegria renova as nossas forças emocionais, renova as nossas forças físicas. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe quem é ladrão de alegria? Satanás. E ele vai usar pessoas, ele vai usar dificuldades, adversidades para tirar a sua alegria da salvação. Então eu quero dizer para você que é mulher, que se você tem uma aliança com Deus, se você tem a convicção de que você é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, não importa, talvez você esteja me assistindo num leito de dor, talvez você esteja num hospital, talvez você esteja vivenciando uma crise no seu relacionamento, está vivendo às vezes um divórcio, um momento difícil. Eu quero te dizer, não deixe nada, ninguém, circunstâncias nenhuma da sua vida tirar a alegria de que você foi uma mulher antes da fundação do mundo, escolhida por Deus para fazer diferença nessa terra, para ser bênção. Então, crie o hábito de sorrir. Uma outra dica que eu quero te dar: cuide da alimentação e da hidratação do seu corpo. Nunca se esqueça que você é sua primeira prioridade.
Se você cuidar bem de você, da sua alimentação, se hidratar bem durante o dia, tomando água, é muito importante, fazendo o seu exercício físico, fazendo, quem sabe, uma caminhada, fazendo o seu devocional, pode ter certeza que você vai ter uma vida melhor, uma saúde espiritual melhor, uma saúde emocional melhor e uma saúde física. Eu quero finalizar esse momento aqui tão especial com você, fazendo uma oração por você. Será que você pode orar comigo? Vamos orar. Papai do céu, quero te pedir uma bênção especial sobre cada mulher que está assistindo a esse momento, e o meu desejo é que o teu Espírito Santo vá ao encontro de cada mulher. Tu sondas o profundo, o escondido, aquilo que ninguém sabe, e talvez nem ela se deu conta ainda de algo que está impedindo o seu crescimento espiritual, o seu crescimento emocional. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo atue no interior, lá na sua alma, lá no seu espírito, e que tu possas renovar, dando alegria, dando força, aumentando a fé, aumentando o amor e fazendo com que elas se sintam agora, a partir desse momento, melhores em Ti, e que elas possam ter o propósito de ser fiéis a Ti, independente das circunstâncias, e que elas não abram mão das Suas promessas sobre a vida delas. É o que eu te peço, e eu já te agradeço pelo Teu amor e pelo Teu cuidado diário para conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente você, mulher, a sua família e a sua geração. Fica com Deus. Bom, estamos de volta e você acabou de assistir aí uma mensagem, né, do Devocional da Mulher Vitoriosa, e eu quero aconselhar você a ter esse devocional, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, que tem uma mensagem para cada dia do ano, para você ler, para você meditar, sempre com uma palavra especial para você que é mulher, que é mãe, que é esposa, né, que é amiga, que é profissional. É o método que você tem para fazer o seu devocional. Tem sempre leitura da palavra de Deus e uma mensagem para edificar sua vida. No programa de hoje nós vamos falar com mães aqui que têm filhos com necessidades especiais, e eu estou aqui com a Clara. Que prazer ter você aqui, Clara, né, no nosso programa. Estou aqui também com a Renata, que ela é diretora do departamento infantil da nossa igreja, da ADVEC, ela é psicopedagoga e também faz um trabalho especial com essas crianças. Que prazer ter você aqui, Renata. É meu. E também com a Cristina, né, que também tem um filho que tem necessidade especial. Que prazer ter você aqui no programa, Cristina. Prazer. Bom, nós vamos assistir a um VT, né, de uma mãe que vai falar da sua experiência também de ter uma filha com necessidade especial. Daqui a pouco a gente vai voltar para conversar um pouquinho, tá ok? Vamos lá assistir esse VT. Bem, a gravidez da Aurora foi uma gravidez tranquila, em que não apresentou nenhum diferencial que me fizesse pensar ao médico que se trataria de uma criança com uma síndrome. Ela tem síndrome de Prader-Willi. Ela começou a apresentar algumas dificuldades visuais, né? E nós começamos a tratar a questão dos olhos, estrabismo. Depois ela apresentava algumas dificuldades auditivas, né? Fizemos audiometrias, trabalhamos essa questão. E lá por volta desses 3 anos e meio é que ela começa a ter dificuldades de crescimento diferenciado. Ela já teria morrido, a Aurora, de acordo com o quadro dela, no início da adolescência. Por isso essa síndrome, ela já tem mais de 100 anos de descoberta. Mas como morriam os portadores dessa síndrome
por volta de 14 anos de obesidade mórbida, tá? Então, ela custou um pouco a ser mais divulgada. Por quê? A questão da saciabilidade, ela tem o hipotálamo menor, tá? Então, esse comando do cérebro que diz, estou cheio, já comi o suficiente, ela não tem. E faz atividades de matemática e português todos os dias, certo? Nós associamos a isso inglês, ela estuda inglês, tá? Porque ela quis, ela gosta muito da língua, então ela tem uma professora particular de inglês que desenvolve ela de acordo com as coisas que ela gosta, e é uma coisa muito boa. Ela voltou a estudar piano, que ela havia parado na 6ª série, porque a 7ª e 8ª dificultavam muito, né? Eram muitas atividades, ela voltou ao piano. Mas existe o preconceito. No caso da Aurora, os traços físicos estão marcados com relação à síndrome agora, no passado não. Mas existem necessidades especiais, enfim, portadores que vão ter nas feições ou no próprio físico comprometimentos maiores. Isso acarreta muitas vezes um olhar discriminatório, um perguntar o que é. Então, assim, ó, à medida que se fala, a Aurora, no caso, foi muito trabalhada nisso, ela se sente bem como ela é. Ela foi numa fila de banco, minha mãe deixou que ela pagasse a conta, né, porque ela já está maior, e ela foi uma pessoa, assim, intempestivamente passou na frente dela para ser atendida primeiro. E ela olhou a pessoa e disse, tu sabes que eu sou uma pessoa portadora de necessidade especial? Naquele momento, a moça que estava atendendo no balcão parou de atender aquela pessoa e disse, o senhor aguarde que eu vou atendê-la primeiro. Então, eu acho que quando existe essa formação que educa o portador de necessidade especial e quando os pais ou responsáveis e profissionais também trabalham essa questão, todos crescemos. Um momento sublime, ela olhou para mim e disse, obrigado, mãe, muito obrigado. Então, assim, tem coisas que teriam muitas para descrever, mas essa questão dela perceber que ela tem dificuldades e ela se vê superando, torna ela um ser humano que tem possibilidades tantos quanto os outros, apesar das suas dificuldades. E, sem dúvida, as vitórias têm um sabor muito maior. Não desistam. Nós tivemos, né, na nossa experiência, que enfrentar as dificuldades. E quando eu soube, e eu precisei saber com o que eu estava lidando, quando eu soube do problema dela, eu tinha à minha frente 2 opções. Ou eu pegava todas as minhas expectativas quanto a ter um filho, né, e a gente espera muita coisa, a gente espera que o filho cresça, que o filho case, que o filho se forme, que o filho se desenvolva. Eu podia pegar todas essas expectativas, jogar na lata do lixo e amargar para o resto da vida. Então a minha palavra é acredite. Acredite que todo portador de necessidade, por mais difícil que seja, ele pode ser desenvolvido e ele tem, eu vou ser claro, o direito de ser feliz. A recompensa que nós temos como seres humanos de termos sido mediadores, de termos sido colaboradores do desenvolvimento de alguém, é tão grande que compensa até mesmo, né, as dificuldades em aceitar esse problema que nós temos que enfrentar. Alguns nascem com deficiências, alguns se tornam deficientes, mas todos têm o direito à vida, então não desistam, não desistam. E sem dúvida que nós somos felizes quando vemos aqueles que nós amamos, né, especialmente aqueles que não teriam chance, terem alcançado um lugar ao sol, terem alcançado, né, uma posição de desenvolver-se, uma posição dentro da sociedade, dentro do meio. E, olha, é extremamente compensador. Vale a pena.
Bom, acabamos de assistir esse VT aí com a Rosane e a Aurora contando da experiência, né? É difícil como ela falou, mas Deus dá graça, Deus dá força e tudo na vida tem um propósito, a gente entende, não é verdade? Eu queria, Cristina, que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Como mãe do Samuel, que é um menino que é autista. Como é que foi essa sua primeira experiência de ter um filho com autismo? Como é que você está lidando com isso? Bom, é a gente que acredita no Deus do impossível, né? Então a gente, pelo menos eu no meu caso, eu tento procurar colocar Deus na frente das nossas problemáticas do dia a dia. E quando eu descobri que o Samuel tinha autismo, até mesmo através de uma colega eu comentando com ela dos comportamentos que eu achava um tanto assim desadequado do Samuel, muita irritação, tinha dificuldade, as pessoas chegavam perto dele, ele ficava nervoso. Ele estava em que faixa etária quando você começou a observar algo diferente no Samuel? Na verdade, isso já vem desde bebezinho, né? O Samuel teve um sono sempre agitado, as nossas noites de sono era sempre assim, intercaladas, eu estava sempre acordando para verificar por que ele estava agitado. Eu percebia que ele era facilmente, ele dormindo, ele despertava, bastava você mexer com ele um pouquinho, ele despertava. Então ele não conseguia relaxar no sono, né? Mas daí então eu achava que isso é questões mesmo da infância, aquela coisa toda, então a gente vai levando isso adiante, né? Aí eu percebi que, eu fiz o aniversário dele, percebi que ele chorou muito, ficou muito irritado, muita coisa, ele não conseguia se envolver, né, com aquela festividade toda. Então aí eu busquei, eu digo, não, poxa, vamos ver o que está acontecendo. Eu fiquei na dúvida se era realmente a problemática de criança mesmo, ou se poderia haver algo diferente ali, que parece que o nosso coração fala que há algo de que é preciso ter mais atenção. Aí eu procurei uma fono, né, particular, aí comecei já a levar ele, porque eu percebi que ele com 1 ano de idade, ele não desenvolvia nada, né? Ele falou mãe umas 3 vezes, muito pouco, falou pai 1 vez só. Entendeu? As outras áreas dele, por exemplo, a dentição, ele desenvolveu muito rápido. Com 4 meses, Samuel já estava com dentição, já estava desenvolvendo a dentição. Com 10 meses, Samuel já estava praticamente andando, entendeu? Mas a fala não desenvolvia. Eu digo, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aí. Eu via outras histórias de outras mães dizendo, não, meu filho falou até 5 anos. Não, peraí. Essa foi a sua história, mas eu tô achando que algo diferente. Tinha algo diferente. Procurei a fono, ela falou, não, mãe, você tá no caminho certo, né? Só que a gente vai precisar fazer um exame chamado Bera, né? Bera, aí, e o Samuel precisa estar dormindo. Só que como a agitação do sono dele é muito grande, então ele não consegue relaxar. Não conseguindo relaxar, não dava para fazer o exame. Aí eu desisti do exame porque o exame precisava, a outra opção que você tinha de fazer esse exame para saber se ele tinha problema de audição, por isso que não desenvolvia a fala, seria, no caso, ele tomar anestesia. Aí eu consultei o pediatra, ele falou, não, eu acho que essa idade é muito cedo para dar anestesia, então vamos esperar mais um pouquinho. Eu digo, não, meu coração também está dizendo que não é para dar anestesia, então não, vamos nessa. Aí não fiz, desisti, né? Aí continuei com a fono, mas eu vi que os métodos assim eram um pouquinho muito, era aquilo que eu praticava em casa. Na verdade, já em casa, independente das questões que eu descobri depois, eu já colei o alfabeto na parede. Já começou a trabalhar com ele nessas áreas também. Eu, na verdade, às vezes eu estava trocando... Aí como é que você foi ao médico certo? Você foi para um neurologista? Como é que você chegou para descobrir, para ter esse diagnóstico, que ele tinha o autismo? O que aconteceu? A escola, na verdade, me ajudou a observar mais o dia a dia do Samuel com relação às áreas de alfabetização, aquela coisa toda. E, inclusive, eles me deram um laudo, né, um relatóriozinho de todo mês de como era o Samuel com cada atividade, né? Como é que ele se comportava com a dia a dia, a música, ele colocava a mão no ouvido, ficava segurando o ouvido, para ficar na fila, ela saía da fila, ela botava para a fila, saía da fila, botava para a fila. Procurava sempre ficar um pouquinho mais isolado, né? Muito embora a questão social, é que eu sempre digo para o pessoal,
a questão social, eu acredito, no meu ponto de vista, que o Samuel não foi muito afetado com relação a estar no meio de pessoas, entendeu? Assim, porque de certa forma está perto. Você tinha essa preocupação de estar envolvendo ele no meio social, de estar perto de pessoas? Sim, Isso foi importante? Sim. Foi muito importante. Porque às vezes a gente vê mães que têm filhos com necessidades especiais que ela isola a criança, né, com aquela superproteção. Então você sempre teve essa preocupação como mãe de estar envolvendo ele, fazendo com que ele estivesse interagindo com outras crianças, outras pessoas. Isso foi importante. Deixa eu parar um pouquinho aqui com você, Clara, Cristina, e perguntar aqui a Clara, que também tem um filho com necessidade especial, não é, Clara? O seu filho tem deficiência visual, não é? E como é que foi isso para você quando você recebeu, né, o seu filho? Como é que você está lidando com isso? No começo foi difícil, até porque eu descobri que ele teve esse problema de deficiência visual quando ele estava com 3 meses de nascido, porque eu tive pré-eclâmpsia na gravidez e ele nasceu prematuro de 6. Então ele ficou 4 meses internado na UTI neonatal, esperando desenvolver e tudo. E aí passou 1 mês, passou 2, passou 3. No 3º mês, o médico me chamou e falou que ele estava tendo um problema da retina no colar que se chama retinopatia da prematuridade. É comum isso nas crianças que nascem prematura. E chegou até a fazer uma cirurgia e tudo para ver se colava a retina. Não colou a retina e aí no mês seguinte, com 4 meses, eu tive alta do hospital. Então foi todo aquele choque, né? De saber que com 3 meses ele estava assim, ele era pequenininho, né? Nasceu pequenininho assim, mas que assim, no começo a gente tem aquela ideia, né, formada de que não tá normal, só tá ali esperando crescer. E de repente eu me deparei com essa situação, né? Então é muito difícil levar a criança para casa, saber que é todo um problema, que você tem que dar todo um suporte, preparar, desenvolver, porque a deficiência visual, como qualquer outra deficiência, igual ela falou, né? Você tem que preparar a criança, atrasa no andar, no falar, no desenvolvimento, né? E ele demorou quase... E quantos anos tem o seu filho hoje? Hoje ele tem 10 anos. Ele já anda, ele ainda não fala. É todo um processo lento, tem que ter muita paciência, tudo vai acontecendo devagarzinho. Também, assim, no começo eu levava ele no psicólogo, né? No começo eu não busquei, não levava ele muito assim na escola e nem em fono, mas o psicólogo ajudou muito ele, levava ele no psicólogo para trabalhar essa parte dele, de desenvolvimento, de comportamento, entendeu? E assim, a natação foi uma coisa que eu levava ele no neuro, e o neurologista falou, ele só andou com 4 anos, por causa da deficiência visual, demorou, né? E o neurologista sempre falava comigo, bota ele para fazer alguma coisa na água, porque isso vai estimular ele. E eu botei ele na natação, quando foi menos de 1 ano depois ele andou. E assim, é uma coisa que dá suporte a ele até hoje. Eu levo ele para piscina, ele gosta. Ele adora, é uma alegria, né, ver ele nadando. Que benção. Deixa eu perguntar agora aqui a Renata, né, que trabalha aqui no departamento infantil da igreja. Como é que você vê, Renata, a importância da igreja nessa área, né, ter um departamento voltado para crianças com necessidades especiais? O que você pode falar da sua experiência, da sua vivência na igreja? Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que se a mãe se isola, a igreja não sabe que essa criança e que essa família existe. Né? Então, o primeiro passo é a família querer estar. Mas, por outro lado, a igreja também, como uma parte da sociedade, ela tem que estar atenta para essa demanda da sociedade. E hoje até os especialistas não sabem dizer por que tantas crianças com necessidades especiais. Mas a igreja está inserida nessa sociedade. Então, se há tantas crianças com necessidades especiais, é hora da igreja também voltar o seu olhar para isso. Então, o papel da igreja, no meu ponto de vista, é fundamental. Porque é um lugar de inclusão de todos. A igreja, ela agrega todo, não tem separação dentro da igreja, nem por questão social, nem de raça, de nada. E é um lugar onde a gente tem a possibilidade de estar fazendo um trabalho mais amplo com essas famílias, justamente de fazer com que as famílias se sintam confortáveis naquele espaço. Porque a gente volta muito a olhar para a criança com a necessidade especial.
Só que a gente esquece que por trás pais, tem uma família. Que precisam ter um alicerce espiritual, emocional, que é muito importante, né? Muito mais, às vezes, do que a criança. Porque quando a família está bem, ela trabalha bem essa criança. Então, o que você pode falar, Cristina? Até tem mães que nem vão e não levam o filho e não vão também, né? Ficam reclusas em casa, né? Ficam se sentindo assim, não, entram até numa depressão, se deixam levar também pelo problema, quando poderia estar na igreja buscando força espiritual, né, força com outras mulheres, com outras pessoas. O que você pode falar da sua experiência? Eu penso que a gente ter a base espiritual, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, para que essa intimidade se reflita no futuro dos nossos filhos, né? Criar eles com o conhecimento da palavra, né? Criar eles no caminho do Senhor, eu acho muito fundamental, porque é a base de tudo, né? Então, eu sempre ensino Samuel a orar. Sempre que você pode, você vem à igreja com Samuel? Não, sempre. Tá na escola dominical, na EBD, traz ele, traz para os cultos à noite. Sempre. E sempre estou motivando ele, Samuel, preste atenção na historinha da Bíblia que a tia vai falar, depois a mamãe vai perguntar, tá bom? Então preste atenção, senta, fica quietinho. Você tá vendo os coleguinhas aí? Tá tudo sentadinho quietinho, né? Então você também tem que ficar quietinho. Então, baseado até mesmo nas histórias de Jonas, que ele sabe que Jonas desobedeceu a Deus, entendeu? Baseado na história de Davi, que ele gosta muito, Davi, o Golias. Aí então, tá vendo aí? Davi obedeceu a Deus, tá vendo? Por isso que ele venceu o gigante. Jonas desobedeceu, tá vendo o que aconteceu? Então, ó, para você conseguir as coisas, para você se dar bem com as coisas, você tem que primeiro obedecer a Deus, né? Que bom. Clara, e a sua experiência, tem sido importante a igreja para você, esse apoio da igreja para você, Clara? Com certeza. Para mim, desde o começo, foi tudo, né? Eu acho que se eu não tivesse trabalhado essa minha parte espiritual primeiro, que nem a Renata falou, hoje talvez eu não estivesse aqui, né, na igreja, caminhando, porque eu tenho outra criança também, tenho outro filho, tem o João Mateus, que é o portador de necessidades especiais, que tem 10, e tem o irmão dele, que é Lucas, que ele tem 9. Então o papel do Lucas também é muito importante para o irmão, como a mãe. Essa parte, por exemplo, da musicoterapia, que eu tenho que trabalhar com o João, eu já trabalho isso com ele em casa desde pequeno, igual ela falou, de botar DVD da Arca de Noé, de botar DVD evangélico, botar musiquinha, trabalhar essas questões todas com ele. E assim, ele entende tudo. Tanto o Lucas e tanto o João, que é portador de necessidade especial. Deu trazer ele para a igreja e falar: João, hoje a gente vai lá fazer uma oração na igreja para Jesus? Você vai com a mamãe? E ele sentar e ele levanta. Você vai querer ir hoje na igreja com a mamãe? E ele levanta, sabe? Chama pro quarto para pedir para botar roupa, já para ir para a igreja. Então, assim, é uma coisa que eu venho trabalhando com ele desde que ele era pequenininho, porque eu venho para cá, trabalhar essa minha parte espiritual, trabalhar essa parte espiritual do João, trabalhar essa parte espiritual do Lucas, desde que eles eram nascidos. Então, ele já está acostumado de chegar na igreja, de conhecer a voz do pastor, de conhecer a voz das pessoas. Se ele encontrar com a Renata, ele já conhece, identifica. Entendeu? Dele ver na televisão, por exemplo, se ele escutar a voz do pastor da minha igreja, ele ri sozinho. Se eu estiver dentro da igreja e o pastor da igreja, que é o pastor Silas Malafaia, presidente, estiver pregando, ele fica rindo o tempo todo. Aí eu fico: você tá rindo de quê, João? Não pode rir do pastor. Aí ele para de rir, mas ele já dá um sorriso. Mas é porque ele tem o problema de deficiência, mas a voz, ele conhece todo mundo. Então, assim, se for um outro pastor também que ele conhece, que estiver pregando, ele já sabe. Então, é uma coisa assim que eu já trabalho isso com ele. Ó, vamos ficar quietinho, que a gente tem que escutar a palavra. Aí ele fica quieto, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que toda mãe tem que trabalhar isso, tanto a mãe, a gente, igual ela falou, a gente tem que ter um suporte, porque a gente precisa muito trabalhar essa nossa parte psicológica, trabalhar essa nossa parte espiritual, de se agarrar naquilo que a gente acredita, entendeu? E assim, é pela graça mesmo. É Deus da graça, Deus da força. Você pode até ter um dia que você não quer ir, que você suspira. Então, bora pra frente. Entendeu? Veste a roupa e vai, entendeu? Pode dar tudo errado no caminho, o ônibus não passar, atrasar, mas, entendeu? Hoje pode até não estar dando certo. Hoje você pode ir suspirando, mas amanhã
Entendeu? Então é tudo assim, Deus vai dando suporte, vai dando, Senhor, me dá graça, me dá suporte, e Deus vai te ajudando a você caminhar e vai te mostrando os caminhos e vencendo os obstáculos, te dando direção para ajudar cada criança ou cada mãe, cada um com a sua dificuldade, né? Porque cada um portador de necessidades especiais. Não é só o meu que é visual ou o dela que é autista, mas tem outros, que é síndrome de Down. Isso, é verdade. Né? Que tem outros tipos de deficiências. Então é difícil muito, principalmente a mãe que tem que trabalhar muito, porque a mãe está ali. A mãe é aquela que dá mais suporte que o pai, né? A gente vê que a mulher tem muito mais estrutura nesse sentido emocional para lidar com isso, né? Então, aqui a gente, é até algo assim para a gente interceder a Deus por mães, né? Que tem essa tarefa. E como você falou, cada mãe tem a sua dificuldade com o filho, né? E eu sei que tudo nisso a gente tem uma aprendizagem para a nossa vida, não é verdade? Eu sei que em tudo isso Deus trata com a gente, a gente aprende com os nossos filhos. Agora eu queria, Renata, que você falasse um pouquinho da importância da inclusão dessas crianças que se tornarão jovens e adultos com necessidades especiais dentro da sociedade. É muito importante isso, não é, Renata? Eu tenho uma questão com essa coisa da inclusão, né? E a gente estava até conversando isso antes, que tanto na sociedade quanto na igreja, eu acho que o nosso papel não é incluir. Porque incluir você bota algo ali dentro. Chegou na classe, colocou ali, mas não está cuidando, mas não você alcançando essa criança, né? Essa criança, ela está ela ali se fazendo número, né? E a gente não quer isso, ela né? está confortável naquele lugar que colocaram ela. Sim. No caso dos autistas, por exemplo, a gente sabe toda a questão sensorial deles. Então, pega uma criança autista e inclui numa sala de crianças tipicamente normal. Para ele aquilo ali vai ser um sofrimento, porque o barulho incomoda ele, criança falando alto. O visual também. O visual. Ele tem uma característica do autista. Pois é, então você está só incluindo a criança. Eles ficam sensíveis. Ficam sensíveis a tudo. O barulho, a agitação, incomoda, isso traz agitação. Traz então, agitação. é a questão da gente trabalhar o acesso. Que acesso? Porque quando a gente fala, em vez de inclusão de acesso, acessibilidade, eu dou acesso a ela. É o termo que você está usando mais hoje, que você está falando, eu, né? particularmente. Porque eu dou acesso a ela, a minha pessoa, e eu tenho acesso a ela e a ela para saber a história de vida dela, para entender por que ela não veio, por que ela tem dificuldade dessa criança na sala, por que ela não veio na igreja, por que ela não se sente bem dentro do templo, por exemplo. Então, a questão de acesso é você criar caminhos para você ter comunicação com o outro e entender o porquê. Não é só chegar e botar. É por que não se sente bem? Qual é a tua dificuldade? O que a gente pode fazer para melhorar? Eu tenho aprendido com elas, porque na vivência ali no dia a dia, a disposição delas de estarem ali com as crianças faz a gente querer dar algo mais. Então, essa questão dessa via aí, de eu trocar com elas, aprender com elas e poder proporcionar a elas também a oportunidade de fazer um trabalho diferenciado com os filhos. Então, incluir é bacana. Mas o que é inclusão? É só botar ali... O que a gente está levando de acesso para essas crianças e para essas mães? O que as crianças tipicamente normais estão promovendo para que o Samuel, para que o João, para que o Lucas se sintam bem naquele ambiente? Né? Botei lá e larguei, mas se eu estou promovendo caminhos, então as crianças tipicamente normais também têm que entender que há um diferencial ali, e aí a gente começa a criar vias de comunicação. Então eu acho que é por aí o caminho que a gente, e a igreja ela é um lugar assim maravilhoso, excelente para isso. Essa questão quando ela falou assim, trabalha o nosso psicológico, trabalha a nossa questão espiritual e trabalha o nosso social. Né? Porque quando ela vem, ela tá junto com a gente, se tá mais triste a gente bota para frente, se tá com dificuldade, o que a gente pode fazer? Então a igreja é um lugar que promove isso tudo e graças a Deus pela igreja. Graças a Deus pela igreja. Né? Porque a gente vê que a igreja está se abrindo para esse espaço e que há uma carência até no governo, a gente sabe disso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que é? Vocês têm ajuda do governo para o filho de vocês? Foi fácil? Vocês já têm? Como é que foi? Como é que vocês conseguiram? Até para alertar outras mães que às vezes têm filho com necessidades especiais e a gente sabe que elas têm direito, não é? A uma renda, daí muitas vezes muitas têm dificuldade, desistem, param no meio do caminho. O que você pode falar da sua experiência, Clara? Assim, eu recebo um benefício da Previdência Social, que é um salário mínimo, né, que a criança tem direito, mas isso é uma coisa que a própria Previdência Social coloca obstáculo para que a família desista. Porque enquanto a criança é de menor, esse benefício vem no nome do responsável,
que isso pode ser o pai ou a mãe, né? E para você adquirir esse benefício, você não pode estar trabalhando. Se você então você não trabalha, você se dedica só ao seu filho? Só ao meu filho. Se eu arrumar um trabalho, eu perco, entendeu? E o pai dele também, na época, estava sem trabalhar. Mas se por exemplo, se o pai dele, na época que eu consegui esse benefício, estivesse trabalhando, também não tinha direito ao benefício. Tem que estar o pai e a mãe sem estar trabalhando. E a gente sabe que essas crianças têm um gasto, né, diferenciado, né? Precisam de remédios, né, de alguns médicos, em algumas áreas, demoram a largar a fralda, usam fralda durante muito tempo, igual o João. Ele ainda está ele tem 10 anos, mas ele ainda está um processo de largar a fralda. Então, assim, uma fralda para uma criança de 10 anos, só fralda geriátrica, que a fralda geriátrica é mais cara do que uma fralda de uma criança neném. Então, assim, o pacote mais barato é R$17. Entendeu? Então, assim, dá gasto. Mas, assim, no meu caso, eu consegui, depois de 3 vezes me fizeram, assim, ir e vir do posto, pedir vários papéis e dizendo que, inclusive, assim, ser atendido pela assistente social, falar que ele não tinha direito, numa época até que o pai dele estava sem trabalhar, e colocar os obstáculos até que um dia eu me enchi e procurei o advogado. Eu tive que botar no advogado para poder conseguir o benefício dele. E o seu, como é que foi? Também a mesma coisa. É o único meio, na verdade, que eu consegui entender ali que a gente consegue esse benefício através do advogado. Porque eu tentei, até mesmo por eu ter conversado com outras pessoas que já tinham benefício, ela falou, não, mãe, isso é fácil, eu vou chegar lá assim, essa... Não, mas eu percebi que realmente eles colocam... Há uma barreira, né? Uma dificuldade. Uma dificuldade muito grande, justamente pra gente dar aquela canseira para você poder desistir, né? Aí no finalzinho, quando eu já tava só tinha para recorrer e ponto final, eu digo, não, agora eu vou recorrer ao advogado. Porque aí não tem condições, né? Eu tenho que pensar, eu acho que a visão deveria ser o futuro dele, né? Não somente o aqui e agora, né? É o futuro. O benefício não é pra gente. Pelo menos essa é a minha visão de vida. Esse benefício tem que ser gasto, tem que ser envolvido com todas as necessidades fundamentais dele. Tipo uma natação, de repente, né? Particular. Autonomia, né? Sim, pra dar uma autonomia pra ele. Não, e é assim, um dinheiro pouco, né? Assim, entre aspas, né? Porque um salário mínimo é pouco. E assim, numa época também que eu precisava muito, porque eu tenho profissão, mas eu parei de trabalhar. Você teve que abrir mão de tudo. Você não trabalha, cuida só dos seus 2 filhos. Só dos meus 2 filhos. E você também, abdicou de tudo, cuida dos filhos. De tudo. E se eu não tivesse conseguindo esse dinheiro... Então a gente vê que ainda há uma carência, né, do governo. A gente precisa, né, pedir aí, né, para as pessoas que estão nessa área para haver um direcionamento, né, para essas pessoas que têm necessidades especiais. Eu queria que você falasse agora assim... Renata, da sua experiência que você está tendo, né, lá no departamento infantil com essas crianças, o que você pode alertar até para os pais, né, que estão assistindo o programa, para incentivar? Eu queria que esse programa visasse esse objetivo, incentivar esses pais a levarem essas crianças, né, até compartilhar com outras crianças. O que a gente pode falar? Quem sabe, talvez tenham professoras de departamento infantil assistindo a esse programa, né? E mães também que têm filhos com necessidades especiais, que não levam para a igreja, que você desse uma palavra orientando essas pessoas. Eu passei a amar esse trabalho, essas crianças, convivendo com elas, né? Então eu me sinto assim agraciada por poder conviver com essas crianças na igreja, porque há 2 anos atrás nem passava pela minha cabeça, né? Eu falo para elas que eu chegava perto de uma criança autista e eu me sentia completamente assim, inábil para lidar com aquilo. Então, ver essas mães com comprometimento é que me fez querer me aproximar delas, a minha incapacidade de lidar com aquela diferença. E hoje o que eu vejo é que precisa muito de pessoas, e a gente sabe que dentro da igreja muitas vezes tem pessoas que lidam, que trabalham com crianças com necessidades especiais, e que sabem que tem um departamento infantil e essas pessoas elas não se colocam à disposição. Então, 2 coisas que eu costumo dizer. Se você já sabe trabalhar, ótimo, maravilha, já vem pronto, então a gente vai poder fazer um upgrade no trabalho infantil da igreja. Mas se você não sabe, a gente aprende junto, né? E tanta gente aí querendo fazer algo para Deus
e a tua oportunidade na igreja, olha, você quer trabalhar para Deus, vem correndo para o departamento infantil, não perde teu tempo. É isso aí. Porque como a gente tem trabalho no departamento infantil, como essas famílias todas as igrejas precisam toda de igreja, pessoas no não tem uma departamento igreja infantil, que eu não vá, que lá seja fácil. Toda igreja e departamento infantil precisa de gente voluntariado, que queira, que goste. E o trabalho é grande. Então, assim, tem muito trabalho para Deus para ser feito. Essas famílias precisam de pessoas que realmente estejam com vontade de chegar junto, de fazer a diferença. E eu tenho dito para as pessoas o seguinte, muitas vezes a gente quer mudar o mundo inteiro de uma vez. É difícil, não dá. Se eu conseguir mudar o mundo do Samuel, o mundo do João, o mundo do outro João, para mim eu já estou feliz. Então, você começa com um de cada vez... que quando você vê, multiplicou aquilo e você está fazendo a diferença. E pode ter certeza, Deus recompensa. Porque eu tenho tido assim, eu tenho visto Deus recompensando a minha vida em particular. Com certeza, vai coisas a sua que eu vida, nem filho, geração, vai ser sonhar, e Deus tem feito, e eu agradeço a Deus, porque quando você se compromete com Deus, Ele se compromete com você também. E eu quero falar para você que está em casa, quem sabe você está sentado aí dizendo, o que eu faço na igreja? Vai lá para o departamento infantil da sua igreja, Pode vir. que eu tenho certeza que vai ter trabalho. E quem sabe, talvez, se Deus está despertando você para trabalhar com necessidade, com crianças com crianças com necessidades especiais, a gente tem o curso, né, do Cora, né, que é muito importante. Nós temos na nossa igreja antiga, na Honório Bicalho, vamos promover um trabalho lindo, né, com crianças autistas. E quero até dizer você que é empresário, que está assistindo esse programa, né, você que pode nos abençoar. Nós estamos ali abençoando crianças, mais de 25 crianças, seu filho é atendido lá, né, o seu também. Quem sabe, às vezes você não pode estar com a sua presença, mas você pode abençoar. Né? Você que é parceiro nosso aí da Associação Vitória em Cristo, você está sendo canal de bênção para essas crianças, porque o Cora lá funciona através também dos nossos parceiros, não é verdade? Então eu queria que você falasse sobre o curso, que às vezes tem mães aí que se despertou, menina nova, aí eu quero me especializar nessa área, que é uma área que a gente precisa, né, de profissionais. Fala aí do Cora. No caso do Cora, por exemplo, eu sou pedagoga, mas se você não for, você pode fazer o curso. Tem lá muitos pais que fazem, tem pessoas de todas as áreas que fazem. Você vai entender o que é o autismo. Não trabalha só com criança autista, mas trabalha também com outras síndromes. Então você vai entender, vai aprender e assim... é um meio até de trabalho para o futuro. Com certeza, para o futuro, a gente sabe, né, que é. Né? Que você vai se especializar em algo e você vai poder ter aí um novo caminho para escolher no seu trabalho. E a gente vai estar promovendo também para o futuro, a gente vai estar divulgando no site da nossa igreja, pelo Facebook, um curso que a gente vai fazer também trazendo especialistas de Down, de TDA, TDAH, de Asper, de autista, para estar dando esse, né, esclarecimento do que é. Muitos pais que têm filho com alguma síndrome que não sabe que tem para poder... Foi o caso da Cristina, né? Quando eu vi o que era, eu encaixei o Samuel ali. Então, quantos pais precisando desse esclarecimento? De orientação. E o Cora hoje pode te dar toda essa orientação aí para você estar se colocando no mercado de trabalho, atendendo melhor na sua igreja, trabalhando dentro da sua família, sendo mais útil para a sociedade. Que bom. Bom, cara, deixa aí as suas considerações finais, que Deus abençoe você, a sua vida, aí para as pessoas que estão assistindo. Então, eu queria, assim, falar para essas mães dessas crianças, né, assim como eu, não desistir dessas crianças, levar as crianças para desenvolver, seja ela cada caso diferente uma da outra, mas assim, trabalhar essa parte de desenvolvimento dos seus filhos, trabalhar essa parte espiritual, ver como a igreja, como o papel de Deus é importante para essas crianças, entendeu? Que a igreja, eu costumo falar que Deus é o nosso psicólogo, né? É verdade. A gente trabalha, na igreja a gente trabalha... O nosso psicólogo está lá, vendo a gente na igreja trabalhando o nosso psicológico e o psicológico das nossas crianças. E quando a gente vai para casa, Deus continua trabalhando o nosso psicológico lá na nossa casa, com as nossas crianças especiais, ou com os irmãos dessas crianças, com a gente, com nossos maridos, entendeu? E a gente precisa disso. Não deixe, leve seu filho, leve a sua criança que portadora de necessidades especiais para trabalhar essa parte do psicológico. É muito importante você ter, entendeu? Comunhão com a igreja,
com os irmãos, igual ela falou, que às vezes você fica preocupado, igual eu já fui muito preocupada em sentar no banco da igreja e ele fazer barulho, entendeu? Fazer barulho e começar a gritar, e às vezes assim eu falar, João, fica quieto, e eu ter que levantar, mas eu não ia embora, eu levantava, descia a escada e ficava sentada lá embaixo, até ele parar com aquela agitação. Quando ele parava, eu já parou, aí a gente subia de novo e subia e ficava lá, entendeu? E com o tempo ele foi entendendo aquilo, então não desista dos seus filhos, não desista de Deus, que Deus nunca desiste de você. Amém. Entendeu? Amém para você. Deus te abençoe, Clara. Deixa aí suas considerações, Cristina. Bom, eu como mãe também, o que eu quero dizer que eu acho que o segredo de tudo é você perseverar, né? Perseverar na fé, confiar em Deus, entregar a Deus a direção de tudo, pedir sabedoria a Ele, discernimento, para que aquilo que não esteja no seu alcance, na sua visão, ele te dê, ele abre o seu entendimento para que você possa enxergar, para você trabalhar a questão espiritual do seu filho, né? Ensiná-lo a ele que, independente da circunstância na nossa vida, Deus em primeiro lugar, a comunhão com Deus, o amor de Deus na nossa vida é fundamental para a gente prosseguir. E não desista nunca, persista sempre, mesmo que a circunstância diga que não, você persista, peça a Deus graça e sabedoria e discernimento a Ele, que Ele vai abrir as portas, que Ele vai dar a direção, que Ele vai te sustentar, que Ele vai te dar a força necessária para que você alcance todos os dias a vitória e vença todos os gigantes, que são muitos, mas o Senhor é a vitória, o Senhor é o resultado positivo de tudo isso, e é isso aí. Que bom. Então essa mensagem aí, não desista, né? Viver é lutar, não é verdade? Então, enquanto a gente está vivendo aqui, a gente tem que lutar, né? E colocando Deus como Senhor da nossa vida. Deixe suas considerações finais, Renata. A minha consideração final é para você que é mãe, que tem uma criança portadora de necessidade especial. Essa criança é um presente de Deus na sua vida. Deus escolheu você, escolheu essa criança para você. Ela não é um estorvo, ela não é um empecilho na sua vida. Ela é um instrumento que Deus te deu para fazer algo maravilhoso e especial. Então, se você ainda não entendeu, procura pedir a Deus a orientação e a sabedoria para entender de Deus. Deus, o que esse presente aqui representa na minha vida, e isso aqui pode ser de instrumento para abençoar a vida das outras pessoas. Porque Deus não faz nada por acaso, nada foge do controle da mão dele. Tudo tem um propósito. Eu tenho certeza que o seu filho, a sua filha, é presente e propósito de Deus para abençoar outras vidas. Então não desiste não, se alegra no Senhor e creia que Deus tem grande recompensa para a sua vida. Amém. Com certeza, né? Deus está no controle, né, da nossa vida. Bom, a gente vai chamar um breve intervalo e depois nós vamos ter o quadro Autoestima com a Raquel Malafaia, apresentando aí os produtos de beleza da mulher vitoriosa. www.verdadegospel.com, seu portal de notícias nacionais e internacionais atualizadas a cada dia, mostrando o panorama do mundo em todas as dimensões. Atualidades do mundo gospel, política, comportamento, saúde, entretenimento. Você antenado com o mundo 24 horas. www.verdadegospel.com.
Olá, querida mulher vitoriosa, seja bem-vinda a mais um quadro Autoestima. Hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui num bate-papo muito especial com Elisete Malafaia e estamos dando continuidade a um mês muito especial, que é o mês de maio, onde estamos lançando o produto de beleza da mulher vitoriosa. E eu tenho a alegria e o prazer de estar conversando, batendo papo, compartilhando um pouco de tantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida com a Elisete Malafaia, minha sogra, gente. Que bênção, né, Raquel? Muito bom. É tão bom a gente que é mulher poder ter esse espaço para falar de autoestima e como a mulher precisa se cuidar e ter uma autoestima elevada, porque a mulher que tem uma autoestima elevada, ela é uma bênção dentro da sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, né? E a mulher que tem uma autoestima elevada, ela cuida do interno e cuida do externo, não é verdade? Com certeza. E a gente está aí para fazer esses lançamentos especiais para a mulher, né? Essa linha de cosméticos aí que eu tenho certeza que vai ser a bênção para muitas mulheres. Elisete, você tem muito contato com mulheres. Eu com certeza tenho certeza que você se depara com muitas mulheres que até mesmo têm uma atitude errada associada à sua autoestima, à sua beleza, ao se cuidar. Você encontra muito isso? Você vê mulheres passando por isso? Hoje nem tanto, mas já encontrei, porque eu fiz muitos atendimentos de consultório e atendi muitas mulheres que por causa daquela pressão religiosa, porque a religiosidade fez com que muitas mulheres não cuidassem do seu externo, né? Havia aquela preocupação muito com o espiritual e muitas... aquilo que veio, aquele julgo sobre a mulher, né? Era e até aquela pressão, com pecado, né? É verdade, aquela pressão que era pecado, cuidar do seu corpo, do seu cabelo, cortar seu cabelo, colocar uma boa roupa, né? Usar um batom, usar um brinco. Então, houve tanta pressão que a mulher tinha medo de cuidar do seu corpo, porque não, isso aqui... Ela acha que não é templo do Espírito Santo, e é. Então, nos atendimentos, nas palestras, a gente sempre fala, não, você é templo do Espírito Santo e você tem que cuidar, sim, do seu interior, mas cuidar do seu externo também. Porque as pessoas pensavam que elas eram só espírito. E esqueceram que é espírito, alma e corpo. E como a Bíblia diz, né? Que a paz de Cristo domine todo o vosso ser. Amém. E olha a hierarquia. E todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis diante de Deus. Então, tem que ter esse equilíbrio. Claro que a gente vê que hoje é até um certo exagero, né, Raquel? É verdade. Muitas pessoas só pensam no corpo, pensam que ela é só corpo. E há aquele exagero do cuidado excessivo com o corpo, que o corpo já se torna um objeto de idolatria para a pessoa. Nós não podemos ir para os extremos. Isso até é uma fuga, né? Podemos que a pessoa começa a se cuidar do corpo, cuidar, e esquece, né? Que tem uma alma e um espírito que precisa ser cuidado também. É uma vaidade excessiva. Excessiva. Agora, Elisete, eu tenho muita curiosidade sobre a questão da vaidade, porque tem muitas mulheres, né, que acham que a vaidade, ela está somente em cuidar no corpo, externamente. Não. Existem pessoas humildes, talvez que não tenham tantas condições, mas que têm uma vaidade excessiva. Sim. E existe até um preconceito. A Bíblia diz que tudo é vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade, né? Vaidade é aquilo que é oco, aquilo que é passageiro. Então, o ser humano que tem Deus, ele entende, né, que ele está aqui para cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, e entende que ele está aqui de passagem. Então, ele não fica preso a coisas exageradas na sua vida, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque há um julgamento, sim, que, porque a pessoa está bem vestida, né, está bem arrumada, está bem cuidada, ela é vaidosa. Não, ela tem uma vaidade normal de cuidar do seu corpo, né? E aquela que não está, não é. Às vezes, tem pessoas que você olha assim a aparência e você pensa assim, mas vai ver o interno dela. Verdade. Né? Vai sondar. Aí, a vaidade é uma coisa muito subjetiva, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer julgamentos errados através do estereótipo de uma pessoa. E isso daí também é algo que entristece o Espírito Santo. Com certeza. Porque quando você olha para o outro, né, nós estamos falando de igreja aqui, claro que é um quadro onde a gente fala sobre a mulher de Deus, a mulher vitoriosa, é aquela mulher que é um exemplo, né? Deus que criou a beleza. Então, quando você olha com o olhar e você menospreza o outro, você está menosprezando o cabeça da igreja, que é Cristo. Com certeza. Então, eu deixo aí até um alerta para você que está assistindo aí o nosso quadro hoje, para você pensar 2 vezes. Procure conhecer a história da pessoa. E é bonito, Raquel, o que você falou, porque a beleza para Deus é a diferença. O lindo que Deus fez, a natureza é diferente, os seres humanos são diferentes, tem o branco, tem o negro, tem o amarelo, né? Tem o brasileiro, tem o japonês, tem o hindu. Então, a beleza para Deus é a diferença. E as pessoas aí fora querem colocar um padrão de beleza, todo mundo igual. Não,
A beleza é a diferença. Aí é que está o segredo do ser humano. Cada mulher tem a sua beleza. E dentro da sua beleza, dentro do seu perfil, se cuidar, né? É verdade. Ter prazer de cuidar do seu corpo, de estar bem, de estar saudável. Né? Mulher vitoriosa, gente, é maravilhoso, porque a Mulher Vitoriosa agora está trazendo isso, esses uma produtos linha, aí, né, de produtos de beleza. Fala um pouquinho mais então, a gente tá sobre fazendo isso. O lançamento esse mês de maio desses produtos, desses cosméticos, né, que nós estamos lançando aqui, o óleo corporal, né, para mulher. Tem aqui 2 tipos de óleo corporal. Tem o hidratante para o seu corpo, tem aqui, olha, o esfoliante para os seus pés e o hidratante. Tem o hidratante para as suas mãos, tem para os cabelos, tem para cabelos cacheados. Poxa, né? Que todo coisa tipo de bacana. cabelo. E o bonito que você pode fazer esses tratamentos em casa. Né? Você pode cuidar do seu corpo, ficar aí com a sua pele macia, cheirosa, bonita, na sua casa, num preço acessível. Né? Verdade. Isso é importante, né, a gente falar. E a gente sabe que as mulheres da Bíblia se cuidavam. Verdade. Né? E a gente tem exemplos de Ruth, tem exemplo de Sara, que se cuidava. A Bíblia fala de mulheres que foram assim, formosas, que foram bonitas. Fala de Sara, fala de Abigail, fala de Ruth, fala de Esté, que ficou 12 meses se preparando para se encontrar com o rei. Né? E diz que ela tomava banhos de óleos, ela fazia massagem. Então a mulher gosta disso. É importante, porque a mulher que tem uma boa autoestima, ela tem prazer de se cuidar. Ela não é relaxada com o seu corpo. É verdade. Não é verdade, Raquel? Cuidar do tempo do Espírito Santo. Então, e eu queria até falar que se você quiser, né, esses produtos, é importante que você entre aí no nosso site, www.editoracentralgospel.com/revendedor. Porque esses produtos, Raquel, não vão ser adquiridos em loja, vão ser através de revendedores da Central Gospel. Então, Mas, só pode comprar através do nosso catálogo do alternativo. catálogo. Então, o interessante, se você quiser, até para uso pessoal, às vezes você não vai revender esses produtos, mas você quer para uso pessoal, entra aí no site www.editoracentralgospel.com/revendedor e você vai poder, sabe, se associar, você vai poder fazer parte e comprar esses produtos para você, para dar de presente. A gente sai no mês das mães, né, no mês das noivas, esse mês de maio. Então você vai poder. Quem sabe na sua igreja vai lá uma preletora falar, aqui, tá aqui, olha, para você dar, né, produtos especiais, eu tenho certeza que ela vai gostar. Que pena, estamos chegando ao final. Foi muito rápido, gente. É muito bom estar aqui com você, Elisete. Quero te agradecer. Prazer meu. E espero que este momento possa se repetir aqui no quadro Autoestima, que é sempre bom conversar com você. Não, vai se repetir, porque nesse catálogo que a gente tem alternativo da Editora Central Gospel, nós temos esses lançamentos de cosméticos para o corpo, mas tem também moda. Isso. Né? Temos modas aqui que você vai poder ver, roupas assim, bonitas, decentes para mulher cristã. Tem outros produtos alternativos aqui para sua casa, para o seu lar. Então, você aí, quem sabe... E o interessante, quando a gente está falando aqui para mulheres que são donas de casas e que querem ter uma renda extra, Raquel, eu achei muito interessante. Quando a gente pensou nesses produtos alternativos, nesses produtos, é para você também ter uma renda extra. Mesmo sendo dona de casa, você pode, quem sabe, se tornar uma revendedora da Central Gospel e revender para suas amigas na igreja. Você vai em algum lugar, leva a sua revistinha, você está mostrando os produtos e você vai ter uma renda extra para abençoar a sua família. Muito bom. Para ser uma dizimista na sua igreja, para ser ofertante, para comprar um presente para o seu marido, para os seus filhos. Você aí que é dona de casa, que pensa eu estou precisando ter uma renda, não sei o que eu faço, seja uma revendedora da Editora Central Gospel. Né? Onde você for, leve a sua revistinha, mostre para as suas amigas. Tem aqui, olha, esses produtos, esses cosméticos, tem moda também, né? E a gente vai no programa de eu te mostrar aqui as roupas que tem aqui nesse catálogo aqui alternativo. Tem produtos alternativos aqui também para sua casa. Tá aí, um meio de você ter uma renda para você também participar e ser bênção nessa terra. Glória a Deus, é isso aí, mulheres vitoriosas, mulheres cheias de autoestima. Nós estaremos de volta em breve apresentando aí a linha de roupa da Mulher Vitoriosa. Estaremos aqui no Autoestima, você não pode perder nenhum quadro. E você também precisa ficar ligadinha nas redes sociais da Mulher Vitoriosa, porque será feito vários sorteios, promoções dos produtos da Mulher Vitoriosa. E quem sabe você não vai ganhar um. Viu? Foi muito bom estar aqui mais uma vez com Elisete, muito obrigada. E em breve estaremos aqui mais uma vez. Deus abençoe você, mulher vitoriosa. Até o nosso próximo encontro.